Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui na nossa aula de concentração comum de soluções. Essas continhas chatas aí, né, mas que fazem parte. Pode ser que ela caia no concurso, assim como pode ser que não caia. No último concurso da Polícia Civil veio no edital, então, né, tivemos que estudar essa matéria, porém não caiu uma questão. Porém, como estamos trabalhando em cima do edital, né, vamos ver isso aí, porque se no próximo concurso vier sobre essa questão aí de concentração, diluição e molaridade, você já vai estar, né, totalmente preparado ou preparada para gabaritar aí, né, para acertar essa questão aí na sua prova. Então, vamos ver aí sobre a concentração comum de soluções. A concentração comum, também chamada de concentração em gramas por litro, consiste na relação entre a massa do soluto existente em um volume de solução. Matematicamente, a concentração comum é expressa através da fórmula C igual a M dividido por V, onde C representa a concentração comum, M significa a massa do soluto e V significa o volume do soluto. Concentração comum é muito aplicada em toxicologia forense, principalmente se referindo à quantidade de substância de soluto, como drogas ou álcool, detectada em matriz biológica, no solvente, geralmente em sangue, urina ou vísceras, expressa em unidades como miligramas por litros ou gramas por litros. Essa concentração é crucial para distinguir se uma substância estava em nível terapêutico, tóxico ou letal, no momento da morte, embora a redistribuição pós-morte possa alterar, né, alguns valores. Então, né, vamos ver aqui como fica as nossas continhas. Aqui está falando, né, sobre a quantidade de concentração que tem aí no álcool, ou quando é considerado, né, intoxicação, quando é considerado aí uma dose comum. Então, vamos lá para as nossas continhas. Quantas gramas de ácido clorídrico são necessárias para preparar 2,5 litros de solução aquosa do ácido com concentração de 12 gramas por litro? Aí temos nossa fórmula, né? Que vai ser C igual a M dividido por V. Então, se você fez as continhas, né, já pega aí seu caderno para você ir acompanhando aqui a resolução. Então, presta atenção, né? O C é a concentração, o M é a massa, que é representado aí em gramas, e o V é igual ao volume, né, aos litros utilizados ali em determinada solução. Logo no início aqui dessa questão, está perguntando para a gente, né, quantas gramas. Então, ele quer saber qual o valor aí do nosso M, do nosso M1. Então, vamos colocar aqui na formulazinha. Eu vou ir bem devagarzinho aqui para vocês ir acompanhando, porque se eu colocar a fórmula inteira, vocês podem se perder. Então, vamos fazendo, né, passo a passo. Aqui eu montei, né, a fórmula C igual a M1, que é representado aí pela massa, em gramas, dividido pelo volume. Então, na questão, está querendo saber quantas gramas, está querendo saber quanto que vale esse M1. Ele não está te dando o valor de M1, mas ele está te dando aí 12 como a concentração, que é o que representa o C, e está te dando aí 2,5 litros, que representa o volume. Então, a única coisa que você vai precisar descobrir aí nessa questão é, né, quantas gramas, descobrir o quanto que vale, né, esse M1. Então, né, você vai fazer o seguinte, aquela multiplicaçãozinha, né, cruzada. Debaixo do 12, né, tem um 1, que é invisível, então você vai multiplicar M1 vezes 1, não vai ser, né, nada, vai ser o M1 mesmo, você só vai repetir esse M1 e vai multiplicar normalmente 12 vezes 2,5, que vai dar aí, né, 50 gramas. Então, aqui na nossa questão, eles querem saber, né, quantas gramas de ácido clorídrico são necessárias para preparar 2,5 de solução. Então, você vai precisar aí, né, de 50 gramas.
esse aí é o resultado da nossa primeira questão. Vai acompanhando aí com o seu material. Calcule a concentração comum das seguintes soluções. Agora já está pedindo, né, realmente a concentração. Está querendo saber qual o valor do C, né? Então, 50 gramas de H2SO4 em 200 ml de solução. Então, né, nós já temos aqui a nossa grama e temos também o nosso volume. Nossa grama aqui está no valor, né, de 50 e o nosso volume no valor de 250 ml. Então, sabemos, né, já, né, vocês já sabem que vocês não podem dividir se tiver aí em mililitros, tem que ser em litros. Se tiver em miligramas, a mesma coisa, tem que dividir para transformar em gramas. Então, esses 250 ml, você vai dividir ele por 1.000 para transformar, né, ele em litros. Então, dividindo ele por 1.000, vai ficar 0,25 litros. E nossa fórmula, né, vai ficar C igual a 50 dividido por 0,25 litros. Você vai fazer aí a continha e vai dar 200 gramas por litro. Deixei, né, vocês utilizarem a calculadora, caso vocês não consigam aí, né, fazer a conta com vírgula. Infelizmente, vou falar para vocês que mais para frente vamos estudar continhas novamente, agora falando mais especificamente do formol. Então, quando a gente for falar do formol, que vai ser algo assim mais tranquilo, aí eu entro aí relembrando vocês, né, como fazer essa continha de divisão com vírgula, porque senão vai ser muita coisa aqui na cabeça de vocês, vocês vão se complicar. O importante aqui é que você consiga montar essas questões, né, e resolver. Depois a gente se preocupa aí em fazer, aprender, né, a fazer sem calculadora essas continhas com vírgula. Então, vamos aqui para a próxima. 20 gramas de NaOH em 250 ml de solução. Então, já está aqui na nossa fórmula, né? C é igual a M1 dividido por V, pelo volume. Vamos ter 20 gramas dividido por 250 ml. A mesma coisa. Esses 250 ml, né, você tem que transformar em litros para que você possa dividir. Pega a colinha aí com a questão de cima, que você já viu, né, que dividindo 250 ml por 1.000, você vai obter aí o valor de 0,25. Então, nossa continha montada vai ficar concentração igual a 20 gramas dividido por 0,25 litros. E aí você vai dividir e vai dar 80 gramas por litro. Então, a concentração de 20 gramas de NaOH em 250 ml de solução é de 80 gramas por litro. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 120 gramas de cloreto de sódio em 3,0 litros de água. Qual a concentração da solução final? Já temos nossa fórmula. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. Nossa massa ali, né, é 120 gramas, que já está em gramas, não precisa, né, fazer a transformação. Nosso volume também já está em litros, então você também não vai precisar dividir, você só vai, não vai precisar, né, dividir para você transformar de mililitros para litros, porque já trouxe para você em litros, e você vai apenas dividir 120 por 3,0. Nós vamos obter aí, né, o valor de 40 gramas por litro. Vão acompanhando. Uma solução de soro fisiológico deve ter 9 gramas para ser utilizada. Um técnico deseja preparar 200 ml de soro fisiológico para aplicar medicação intravenosa. Indique a massa do soluto em gramas necessárias para preparar esta solução. Então, aqui, né, prestem atenção sempre na questão, que a questão está pedindo. Aqui eles querem saber, ó, a massa do soluto. A massa do soluto, né, é o nosso M1. Então, ele já trouxe aí para você as outras alternativas e você tem que saber aí, né, o valor do M1. Então, se ele trouxe aí para você essas 9 gramas vão ser a nossa concentração. Por quê? Porque a questão quer saber qual é ali a massa, qual é o M1. Então, esse 9 aí, essas 9 gramas, vai ser na nossa concentração. E 200 ml, né, vai ser o nosso volume. Então, vai ficar montado 9 igual a M1, que a gente ainda vai descobrir quanto que vale, que não sabemos, dividido por 200 ml.
Vamos dividir, né, esse 200 ml para transformá-lo em litro. Vai ficar 9 igual a M1 sobre 0,2. Então, já sabe, né? Vai fazer aquela multiplicação aí de frações. M1 vezes ele mesmo vai ser M1 sobre, igual a 9 vezes 0,2, que vai dar 1,8. Então, a alternativa aí vai ser 1,8 gramas. A nossa massa, o nosso M1, ele vale 1,8 gramas. Vamos continuar. Qual a concentração em gramas por litro da solução obtida ao se dissolver em 4 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de água? Professora, não fiz esse porque não sei como se faz, né? Centímetros cúbicos. Criatura, pelo amor de Deus. Eu já expliquei para vocês, né? Lembra lá na nossa fórmula. Centímetro cúbico é igual a ml. Decímetro cúbico é igual a litros. Então, se na questão você tem 50 centímetros cúbicos, você tem 50 ml. Se você tiver 50 decímetros cúbicos, você tem 50 litros. Então, aqui na sua questão, né, você tem 50 centímetros cúbicos, você vai ter, né, 50 ml. Então, vamos jogar isso para a nossa fórmula. Concentração é igual a massa, dividido pelo volume. C é igual a 4 gramas, já está ali na fórmula, bonitinho, você não precisa alterar, dividido sobre o volume, 50 centímetros quadrados, e que equivale, né, a 50 ml. Então, você vai dividir por 1.000 para que ele fique, né, em decímetros cúbicos, em litros. Então, né, vai dar aí 0,05 litros. Agora você já pode dividir a sua continha naturalmente. Concentração é igual, né, a 4 gramas sobre 0,05 litros. E nós vamos obter 80 gramas por litro, que vai ser aí o resultado dessa questão. Determine a concentração de uma solução de permanganato de potássio em gramas por litro, que foi feita pela dissolução de 0,4 miligramas de soluto em 20 ml de água. Vamos para a nossa fórmula. C é igual a M1 dividido pelo volume. E aqui nós temos, né, 0,4 miligramas e de volume nós temos 20 ml. Não pode dividir dessa forma, né? Temos que dividir agora os dois. Vamos ter que dividir tanto em cima quanto embaixo. Vamos dividir por 1.000 para transformar esse 0,4 miligramas em gramas e esses 20 ml em litros. Então, vai ficar, né? Concentração é igual a 0,0004 gramas dividido por 0,02 litros, que você vai dividir aí e vai dar o total, né, de 0,02 gramas por litro, que vai ser aí, né, a resposta dessa sua solução, dessa sua questão. Vão acompanhando aí. Se estiver muito rápido, pode falar, tá? Para preparar 50 ml de um café, uma pessoa adiciona 0,4 gramas de açúcar branco, sacarose. A concentração em gramas por litro de sacarose nesse café é igual a... Antigamente fazer café era tão fácil, né? O professor vai dificultar tudo para vocês. Então, nós vamos ter nossa fórmula, né? Concentração igual a M1 dividido por V. De concentração, nós temos 0,4 gramas. Então, já está perfeito, não precisa mexer, né? Já está em gramas. Sobre 50 ml. Esse 50 ml nós temos, né, que dividir por 1.000 para transformá-lo em litros. Então, vamos dividir esses 50 ml, que vai dar aí, né, 0,05 ml. Nossa questão, em nossa fórmula vai ficar concentração igual a 0,4 gramas, dividido por 0,05 ml. E nós vamos ter aí o valor de 8 gramas por litro.
em 200 ml de determinado leite em pó integral, após dissolvido em 240 miligramas de cálcio, calcule a concentração em gramas por litro do cálcio desse leite, né? Então, você vai pegar tudo que a questão te deu e vai jogar aí na fórmula. Nós temos o C igual a M1 dividido pelo volume. A concentração vai ser igual a 240 miligramas dividido por 200 mililitros, ml. Então, você vai ter que dividir tanto em cima quanto embaixo, né? Para transformar de miligramas em mililitros para gramas e litros. Então, vamos dividir por 1.000 aqui, né? Em cima e embaixo. E vamos obter aqui, né? A concentração é igual a 0,24 gramas, dividido por 0,2 litros. Você dividindo 0,24 por 0,2, vai dar aí, né, 1,2 gramas por litro, que é o que está respondendo aí, né, a questão, a resposta aí dessa questão. Dissolvem-se 8 gramas de soda cáustica, NaOH, em água suficiente para obtenção de 500 ml de solução. Determine a concentração comum. Então, lá vamos nós novamente. Nossa fórmula já está aí. Vamos pegar os dados que a questão nos trouxe e jogar na fórmula. Nós vamos ter de concentração, né? Concentração é igual a 8 gramas de soda cáustica sobre 500 ml de volume. Então, como está em ml, vamos dividir por 1.000 para ela ficar em litros e nós podermos dividir. 500 dividido por 1.000, né, vai dar 0,5. Então, a nossa conta vai ficar 8 gramas dividido por 0,5 litros. Você vai dividir 8 por 0,5, que vai dar aí 16 gramas por litro. Respondendo aí essa questão. Dissolve-se 7,4 gramas de hidróxido de cálcio, CaO2H2, em água suficiente para obtenção de 500 ml de solução. Determine a concentração comum. Então, você vai ter aí, né, 7,4 gramas dividido por 500 ml. Mais uma vez, vai dividir aí, né, o ml para L, transformar mililitros em litros. Então, né, você já sabe que vai ficar aqui, né, 0,5. Na sua fórmula, você vai ficar com 7,4 gramas dividido por 0,5 litros. Vai fazer a conta, 7,4 dividido por 0,5, e você vai obter aí, né, 14,8 gramas por litro. Ai, Deus. Essa aí foi a parte da concentração comum. Ficou alguma dúvida aí, Camila, em referente à concentração comum? Professora, minha conta deu 0,16. Está errado? Qual conta que deu 0,16, Camila? Nove. Qual é a 9? Depois tu me manda a foto no, no meu WhatsApp, que aí eu vejo direitinho e te mostro. Aí eu resolvo com você. Tá ok? Aqui eu não sei qual é a questão 9 não. Então, vamos passar aqui, então, para molaridade. Mas você conseguiu entender direitinho, Camila, como faz as contas aí? Tô tentando. Faz parte. Logo, logo chega lá. Molaridade. A concentração molar ou molaridade é a relação existente entre a massa do soluto em números de mols e o volume de uma solução. A molaridade é expressa através das seguintes fórmulas. M é igual a N1 dividido sobre o volume, ou M é igual a M1
sobre MM dividido por V, onde o M vai representar aí a molaridade, o N1 ele vai representar o número de mols do soluto, o V vocês já sabem, né, que representa o volume, ou vai acrescentar aí, né, o MM, que vai ser a massa molar do reagente. Então, vocês podem encontrar na molaridade essas duas formas aí de resolução. M igual a M1 dividido por V, ou M igual a M1 dividido por MM multiplicado por V. Então, vamos ver aqui, né? Primeiro, deixa eu explicar aqui para vocês como é importante essa molaridade aí na necropsia. Ela é usada aí para medir concentrações de analitos como potássio no humor vítreo, para estimar o intervalo pós-morte. Também é essencial para calcular a concentração de toxinas. Exemplo, metanol, álcool no sangue, e é utilizada para preparar soluções com concentrações exatas necessárias para fixação de tecidos, como o formol. Então, vamos ver aqui, né, as questões. Calcule a concentração em mols por litros ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 20 gramas de sulfato ferroso, FeSO4, em água suficiente para produzir 1 litro da solução. O dado da massa molar, né, é 152 gramas por mol. Então, aqui a questão já está te dando o valor dessa massa molar do sulfato ferroso, né? O nosso MM aí da nossa fórmula. Então, vamos ficar da seguinte fórmula, vamos montar, né, da seguinte forma. M, que é a nossa molaridade, vai ser igual a M1 dividido por MM multiplicado por V. Aqui na nossa questão, nós temos 20 gramas, que é a nossa massa do soluto, então vai ser M igual a 20 gramas, dividido por 152, que é o MM, né, a massa molar, que a questão já te falou, né, que ela vale 152, multiplicado por 1, que é o nosso volume, 1 litro. Então, né, se já está em litros, nós não precisamos também, né, dividir para modificar nada, já está certinho. Então, primeiro a gente resolve a parte de baixo, 152 vezes 1 vai dar 152, e agora a gente vai dividir. O M vai ser igual, né, a 20 dividido por 152. Fazendo a continha aí, você vai obter, né, o valor de 0,13 mols por litro. Essa aí é o resultado dessa questão. A próxima aqui. Qual a massa de ácido sulfúrico, H2SO4, será necessária para preparar 2 litros de uma solução na concentração de 3 mols por litro? E também já está trazendo para você, né, o valor aí, né, do seu MM, da sua massa molar. Então, você vai pegar aí os dados que a questão te trouxe e jogar na sua fórmula. Você vai ter a molaridade, a molaridade eles já estão te dando aí, né, o valor dela, né, 3 mols por litro, e eles querem que você descubra aí, né, o valor da massa, o valor de M1. Então, você já tem o 3, que você vai colocar aí no lugar do M, representando a sua molaridade. Eles já te deram aí, ó, concentração de 3 mols por litro. Então, você substitui esse 3, que eles já sabem o que é, querem que você descubra o que é o M1. Embaixo, né, na nossa massa molar, a questão também já te deu, né, que o valor vai ser de 98, e você vai multiplicá-la pelo volume. E no volume aqui nós temos 2 litros. Então, você vai multiplicar 98 por 2. Então, primeiro você resolve embaixo, depois você vê como fica. Você vai multiplicar aí, né, 98 por 2, que vai dar 196. Aí vai ficar a fórmula da seguinte maneira: 3 é igual a M1 dividido por 196. E você vai fazer mais uma vez aquela multiplicação de frações, aquela multiplicação cruzada. Então, vai ser M1 sobre 1, né, vezes 1, que vai dar M1
e você vai multiplicar aí, né? 196 por 3, que vai dar aí, né? 588 gramas. Então, a sua massa, o seu M1, ele vai valer 588 gramas. Calcule a massa molar dos seguintes elementos. Antes, na questão, né, eles estavam trazendo para você aqui, ó, a massa molar. Então, ele está falando aqui, ó, a massa molar, né, do ácido sulfúrico, H2SO4, é igual a 98 gramas por mols. Mas aqui, eles já querem que você descubra qual é a massa molar. E como é que você vai fazer isso, né? O cálculo da massa molar é feito da seguinte forma. Primeiro, você vai identificar a fórmula química, vai consultar ali a tabela, vai multiplicar e vai somar os resultados. Como assim? Vamos fazer devagar. Identifique a fórmula química. Então, nós já temos aqui, né, a nossa sacarose, C12H22 e O11. É a fórmula química aí, né, da sacarose. Aí você vai lá na tabela e consulta quanto que ela vale, né? A questão já te traz os valores, né? Quanto que vale essa fórmula química. Então, nós vamos ver, né, que o C ele vai valer 12, o H ele vai valer 1 e o oxigênio, né, ele vai valer 16. Então, você já viu aí, né, quanto que vale cada elemento na tabela. Agora, você vai multiplicar a massa atômica de cada elemento pela quantidade de vezes que ele aparece na fórmula. Então, aí na sacarose, nós temos, né, C12, H22 e O11. Então, cada molécula aí de carbono, de C, né, vale 12. Cada molécula de hidrogênio vale 1. Cada molécula de oxigênio vai valer 16. Se você tem C12, você tem 12 moléculas de sacarose. E cada uma, né, vale 12. Então, você vai colocar aqui, ó, o C é igual a 12, ele vale 12, né? A molécula de carbono vale 12, e você, na sua fórmula aí, né, tem 12. Então, você vai multiplicar 12 por 12. Aí você vai para a próxima molécula, que vai ser a molécula de hidrogênio, o H. O H, ele vale 1. Cada molécula de hidrogênio, ele vale 1. E você tem 22 aí na sua fórmula, ó, H22. Então, você vai multiplicar, né? 1, que é quanto vale esse hidrogênio, pela quantidade que você tem na sua fórmula. Você tem 22. Então, você vai multiplicar 1 por 22. E no oxigênio a mesma coisa. O oxigênio ele vale 16 e na sua fórmula você tem 11 moléculas de oxigênio. Então, você vai apenas multiplicar 16, que é quanto vale o oxigênio, por 11, que é a quantidade de oxigênio que você tem aí, né, na sua fórmula. Aí você vai multiplicar tudo e depois você vai somar. 12 vezes 12 vai dar 144. 1 vezes 22 vai dar 22. E 16 vezes 11 vai dar 176. Agora você vai somar tudo, que é a última parte, some os resultados. Então, né, você já tem aí o valor da sua massa molar da sacarose. A massa molar da sacarose vai ser igual aí, né, 342 gramas por mol. Aí já tá aí, já deixei aí em vermelho para vocês. Vai anotando aí no seu material. Sulfato de sódio Na2SO4. Aí já deu os dados aqui para gente, né? Vamos ver como fica. O Na, ele vale 23, o S, ele vale 32 e o O, ele vale 16. Agora vamos ver na fórmula como vai ficar. Sulfato de sódio, né? Na nós temos 2. Então, né, vai ser o quanto ele vale 23, por quantas moléculas nós temos? Nós temos 2. Então, vai ser, né, 23 vezes 2. O S, nós temos um só, e ele vale 32. Então, você vai colocar aí, né, 32, que é quanto ele vale, multiplicado pela quantidade de moléculas que você tem. Você só tem um S ali na sua fórmula. O O, ele vale 16, e na sua fórmula você tem 4. Colocou aí na tabelinha, e agora você vai multiplicar.
23 vezes 2 vai dar 46. 32 vezes 1 vai dar 32. 16 vezes 4 vai dar 64. Agora você vai somar tudo e você vai obter aí, né, a massa molar do sulfato de sódio, que vai dar aí, né, o valor de 142. Então, a massa molar do sulfato de sódio vai ser 142 gramas por mol. Carbonato de sódio, nós temos aí Na2CO3. Os dados já estão aí também para a gente. O Na vale 23, o C vale 12 e o O vale 16. Então, na sua fórmula, você tem 2 Na, então vai ser 23 multiplicado por 2. O C vale 12 e você só tem 1, então você vai multiplicar 12, que é quanto ele vale, por 1, que é uma única molécula que você tem. E o O vale 16 e você tem 3 moléculas, então você vai multiplicar o 16, que é quanto que vale, né, esse O, o oxigênio, e vai multiplicar por 3, que é a quantidade de moléculas que você tem aí no seu carbonato de sódio. Então, vai fazer aí a multiplicação. 23 vezes 2 vai dar 46. 12 vezes 1 vai dar 12. 16 vezes 3 vai dar 48. Agora, você vai somar tudo, vai dar 106. E você também já achou aí, né, a massa molar do carbonato de sódio. Glicerina, você tem C3H8O3. Os dados, o C vale 12, H vale 1, o O vale 16. Então, aqui, né, no C vale 12 e você tem 3 moléculas na sua fórmula, então vai ser 12 vezes 3. No H, ele vale 1 e você tem 8 moléculas, então você vai multiplicar, né, 1, que é quanto ele vale, pela quantidade de moléculas que você tem, e você tem 8 moléculas. O O, né, ele vale 16 e você tem 3 moléculas, então vai ser 16 vezes 3. Vai fazer aí, né, a multiplicação. 12 vezes 3 vai dar 36. 1 vezes 8 vai dar 8. E 16 vezes 3 vai dar 48. Você vai somar tudo e vai obter aí, né, a massa molar da glicerina. Não é difícil, é questão de prática. Quanto mais você for fazendo, mais for quebrando a cabeça, vai facilitando aí sua vida. Aqui, né, nós temos a solução mais comum, mais simples e mais fácil, na molaridade, né? Quando eles só querem saber, né, o número de mols que tem na sua fórmula. Eles não querem saber a massa do soluto. Então, a fórmula vai ficar, né, M, que é igual a molaridade, igual a N1, que é o número de mols na solução, dividido pelo volume. Então, vamos ver aqui, ó, calcule a concentração em quantidade de matéria de uma solução que apresenta 0,6 mols de Na2SO4 em 400 ml de solução. Então, vamos aqui para a nossa fórmula. N1, né, é o número de mols, então já deu aqui para a gente, né, 0,6 mols. Então, a gente pega e substitui o N1 por 0,6, que é o nosso número de mols, e no volume, né, ele deu para a gente 400 mililitros. Vamos ter que dividir, né, esse 400 mililitros para transformá-lo em litros, e nós podemos dividir a nossa continha, né, normalmente. Dividindo esse 400 mililitros por 1.000, nós vamos obter aí, né, 0,4 litros, e nossa continha vai ficar M, que é a molaridade, igual a 0,6 dividido por 0,4, que vai dar aí, né, 1,5 mols por litro. Mais uma das continhas mais fáceis. Uma solução aquosa de ácido clorídrico de volume igual a 4,0 litros contém 2,0 mols desse ácido. Determine a molaridade dessa solução. Então, aqui está muito tranquilo, né? Nós vamos substituir os dados que a questão deu para a gente com os dados aí na nossa fórmula. Então, vamos ter, né, a molaridade, que a gente quer descobrir qual é, igual a 2 mols, que foi o que a questão trouxe para a gente aí, né, de números de mols, sobre o volume. E o volume já está em litros, né? 4,0 litros. Então, você vai dividir e vai dar 0,5 mols por litro. Essa aí é a mais simples, é a mais fácil.
Agora vamos voltar aqui, né? Para essa aqui. Oh, Deus, essa parte mais complicada. Vamos lá. Dissolvendo-se 3,65 gramas de ácido clorídrico, HCl, em água, para um volume final de 2,0 litros. Qual será a molaridade dessa solução? Aí está dando aí para você, né, a massa molar do ácido clorídrico. Ou seja, aqui eles não estão pedindo para você calcular a massa molar, igual nós estávamos fazendo lá atrás, né? Ver quanto que vale cada molécula, multiplica e soma tudo. Não, aqui eles já trouxeram para você quanto que vale, qual a massa molar, né, desse ácido clorídrico. Você não vai precisar fazer, né, essa continha. Então, aqui está de boa. Então, você vai pegar aí os dados que a questão te deu e jogar para a sua fórmula. A molaridade, você não sabe qual é, você quer descobrir. Então, vai ser a molaridade igual ao M1, que vai ser aí, né, 3,65 gramas, dividido por MM, que é a nossa massa molar do ácido clorídrico, que a questão já deu para a gente, que vale 36,5, multiplicado por 2,0 litros. Então, você já pode resolver a questão de baixo, porque está em litros, né? Nosso volume está em litros, não está em mililitros. Então, você já pode até resolver ele. Então, você vai multiplicar 36,5 por 2,0, que vai dar 73, e dividir a sua conta aí normalmente. Molaridade vai ser igual a 3,65 dividido por 73. Então, nós vamos ter aqui, né, o resultado de 0,05 mols por litro. Soro, soro fisiológico contém 0,900 gramas de NaCl. A massa molar é 58,4 gramas por mol. A questão já está te dando de novo qual é essa massa molar. Você não vai precisar fazer aquela continha. Em 100 ml de solução aquosa, a concentração do soro fisiológico expressa em mols por litros é igual a... Então, né, mais uma vez, vamos pegar tudo que a questão trouxe para a gente e jogar aí na nossa fórmula. Nossa fórmula embaixo tá errada, tá, gente? Tá M igual a M1 dividido pelo volume. Mas é M igual a M1 dividido por MM, que é a nossa massa molar, multiplicado pelo volume. Então, nós vamos obter aí, né? M, que é a molaridade, igual a 0,900 gramas, dividido por 58,5, que é a nossa massa molar aí, né? E multiplicado por 100 ml. Aqui, né, nós estamos com o ml, vamos ter que, né, aqui dividir por 1.000 para transformá-lo em litros, para que a gente possa dividir. Até para multiplicar, né, tem que ser em litros. Então, né, vamos dividir esses 100 ml por 1.000, e agora a gente vai obter aí, né, 0,1 litros. E agora a gente pode multiplicar tranquilamente a parte de baixo. 58,5 multiplicado por 0,1. Então, vamos ter, né, 5,85. Nossa fórmula vai ficar M, que é a molaridade, igual a 0,900 gramas, divididas por 5,85. E nós vamos obter aí, né, a massa molar vai ser igual a 0,15 mols por litro. A massa molar não, a molaridade, perdão. A molaridade vai ser igual a 0,15 mols por litro. Finalizamos aqui também essa questão aí de molaridade. Agora as contas foram certas aí, Camila? Até eu já estou praticamente cansada, misericórdia, imagino vocês. Para a gente poder passar agora para a diluição. Professora, ainda não cheguei, não. Eu estava quebrando a cabeça para fazer o outro. Ainda não consegui chegar aí, não, mas eu vou fazer com calma e vou chegar aí. Ah, tá tranquilo. Aí qualquer coisa, conforme você for fazendo, se for surgindo alguma dúvida, você pode mandar lá no WhatsApp que eu vou te orientando.
Obrigada. Vamos passar aqui agora para a parte de diluição. A diluição ela consiste em adicionar solvente a uma solução sem modificar a quantidade do soluto. Em uma diluição, a quantidade de solvente e o volume da solução aumentam, enquanto a quantidade do soluto permanece igual. Considerando que a massa do soluto não é alterada durante a diluição, temos a seguinte equação. Então, nós vamos fazer, né, o volume inicial é multiplicado pela concentração inicial, que vai ser igual ao volume final, multiplicado pela concentração final. Na diluição, né, o solvente e a solução eles vão se alterar, mas o soluto eles vão continuar o mesmo. Foi aquele exemplo que eu dei do pó de café. Você pegou, né, 40 gramas de pó de café e diluiu ali, né, com 1 litro de água. Então, você teve ali, né, seu solvente e o seu soluto. A água sendo seu solvente e o pó de café sendo seu soluto, que gerou aí, né, uma solução, que foi o seu café. Só que você achou que o seu café ficou muito forte, então você adicionou, né, mais 500 ml de água, por exemplo. Ou seja, você modificou aí, né, alterou a quantidade aí do solvente, porque você acrescentou mais água, e também, né, mudou aí, né, o resultado da sua solução. Você obteve uma nova solução, porque você fez aí, né, você acrescentou, né, mais 500 ml de água. Só que o soluto, que é o seu pó de café, permaneceu o mesmo, ele permaneceu intacto. Então, na diluição, o solvente e a solução eles mudam, mas a quantidade do soluto permanece o mesmo. A diluição na necropsia refere-se principalmente à redução da concentração de amostras biológicas de sangue, tecidos e fluidos ou químicos, como formol ou formol tamponado, durante a coleta e preparação para análises toxicológicas ou da microbiologia, ou até para fixação de tecidos. Essa técnica visa facilitar a manipulação e evitar interferências de matrizes complexas ou garantir a conservação adequada. Ela é muito utilizada também aí na sequência de diluições para reduzir a concentração de um analito ou micro-organismos, comumente usada quando a carga é muito alta. É frequentemente usada 1 ml ou 1 grama de amostras de sangue ou conteúdo estomacal, diluído em 9 ml de diluente, como salina, para análise, e para reduzir o efeito de matriz, interferência de outros componentes de amostras, em testes como LC-MS, para toxicologia pós-mortem. Então, é mais utilizado aí, né, em laboratórios para fazer essa parte aí de conservação, essa parte aí de exames complementares e até para conservação de peças anatômicas. Então, vamos ver aqui, né, como se faz essas continhas. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, a nova concentração final será. Então, você vai pegar o seu volume inicial, junto com a sua concentração inicial, e vai multiplicá-los. E depois você vai pegar, né, o seu volume final para multiplicar com a sua concentração final. Como é que você vai fazer isso? Ó, vamos lá. Ao diluir 100 ml de uma solução, ou seja, inicialmente você tinha, né, 100 ml. Esse é o seu volume inicial. Então, você já coloca ele aí, ó, 100 é o seu volume inicial. De uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro. Então, inicialmente, a sua concentração também tinha, né, 15 gramas por litro. Então, vai ser 100, que é o seu volume inicial, multiplicado por a sua concentração inicial, CI, que é o 15. É igual ao volume final, ó, continuando na nossa questão, ó, ao volume final de 150 ml. Então, você já tem aqui, né, que o seu volume final é 150, multiplicado pela concentração final, que é o que eles querem saber, qual é o resultado. Ó, a nova concentração será, que é o que a questão quer saber, eles também não sabem. Então, você vai resolvendo aí essa conta
para que você consiga achar o valor da concentração final. Então, primeiramente, você vai multiplicar aí, né, o 100 pelo 15, que vai dar aí a 1.500, igual a 150, multiplicado pela concentração final. Agora, esses 1.500, você vai jogar ele lá para o outro lado. E ele que está aqui multiplicando, ele vai passar para lá, dividindo. Então, vai ficar, né, 1.500 dividido por 150. 1.500 dividido por 150 é igual à concentração final. Então, você vai dividir aqui e você vai obter aí, né, o valor da sua concentração final. Um detalhe que aqui na questão da diluição, se tiver em ml, se tiver em mg, não tem problema. Você não precisa dividir por 1.000, né, para transformar em gramas, para transformar em litros. Você pode fazer a questão normalmente. Aqui na diluição não tem problema com isso, tá ok? Então, né, nós vamos ter aqui, né, 10 gramas por litro como resultado aí da nossa concentração final. 1.500 dividido por 150 deu aí, né, 10 gramas por litro, que é o seu resultado final. A sua nova concentração será, né, de 10 gramas por litro. Vamos continuar aqui fazendo os exercícios para vocês irem pegando. Na diluição de 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 20 gramas por litro, adicionou-se água até completar 250 ml. O valor da concentração da solução após a diluição equivale a... Então, vamos lá. Na diluição de 100 ml, ou seja, você está diluindo essas 100 ml, porque é o seu volume inicial. Você tinha 100 ml e você diluiu, né, até completar 250 ml. Então, você já tem, né, que o seu volume inicial foi 100 e o seu volume final foi 250. Então, você já coloca aí na sua fórmula. 100 é o seu volume inicial e 250 foi o seu volume final. E temos aqui, né, concentração de 20 gramas por litro. Essas 20 gramas foi a sua concentração inicial. E agora você vai fazer a continha para tentar aí achar, né, qual vai ser a sua concentração final. Então, vamos aqui multiplicar, né, 100 multiplicado por 20 vai dar 2.000, igual a 250 multiplicado pela concentração final. Aqui você já sabe, né, vai jogar esses 2.000 lá para o outro lado e vai ficar 2.000 dividido por 250, igual à concentração final. O resultado daqui vai se referir aí, né, o valor da nossa concentração final. Nossa questão está toda em ml, então também não precisamos se preocupar com isso aqui, né? 100 ml, 250 ml, não precisa dividir, só jogar aí na continha, multiplicar e, por fim, né, dividir. Então, 2.000 dividido por 250, nós vamos obter aí, né, 8 gramas por litro, que vai ser o valor da nossa concentração final. Essa aqui é a mais fácil, que não tem aquele monte de continha de número com vírgula. Essa aqui é a mais desenrolada. Qual deve ser o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de sódio, NaOH, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro, para que seja obtida uma solução a 5,0 gramas por litro. Então, aqui, ó, eles querem saber qual o volume final. Já te deram a concentração final, e que eles querem saber qual vai ser o volume final. Então, olha como você vai fazer. Ó, qual volume deve ser adicionado a 50 centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos, você já sabe, né, que representa ml, decímetros cúbicos, litros, né? Então, temos aqui 50 centímetros cúbicos de volume inicial. Então, já coloca ali no volume inicial 50, multiplicado por 60, ó, concentração, cuja concentração é igual a 60 gramas por litro. Aí você já colocou aí você não sabe qual vai ser o seu volume final, então você repete ele multiplicado por 5,0, que foi aí o resultado da sua concentração final, né? Quantos litros aí você teve de volume de água aí você teve que adicionar para que essa solução, né, chegasse aí a 5,0 gramas por litro. Então, vamos multiplicar aqui 50 vezes 60,
que vai dar 3.000. 3.000 vai ser igual ao volume final, multiplicado por 5,0. Esse 3.000 está aqui multiplicando, você vai jogar para lá, ele vai vir dividindo. Então, vai ser 3.000 dividido por 5,0 igual ao volume final, que vai dar aí, né, 600 ml. O seu volume final, né, vai valer aí 600 ml. Então, qual deve ser o volume de água adicionado a 50 centímetros cúbicos? Vai ser aí, né, o valor de 600 ml ou até, né, 600 centímetros cúbicos. Não faz diferença. E esse aí é o seu volume final, foi o que a questão estava te pedindo. Misturam-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro, com 300 ml de solução. A concentração em gramas por litro da solução final vale, agora já novamente já quer saber, né, concentração final. Então, você vai voltar ali, né, para o seu CF, concentração final, que você ainda não sabe qual é. Pega tudo que a questão te trouxe e joga ali para a sua fórmula. Misturam-se 200 ml de solução de concentração 5 gramas com 300 ml de solução. Então, você tinha, né, 300 ml e misturou 200 ml. Prestem atenção. Misturam-se 200 ml. Com o quê? Você já tinha a concentração de 5 gramas por litro com 300 ml de solução. Sua concentração inicial aqui vai ser esses 300. Depois que você adicionou esses 200, depois que você misturou, entendeu? Então, sua concentração inicial aqui foi 300. Seu volume inicial, perdão, foi 200. A sua concentração inicial foi 5 gramas por litro. Você quer saber qual vai ser a concentração final. Agora, reparem aqui num detalhe. Você teve 300 de concentração de volume inicial, 300 de volume inicial e misturou 200. Se você tinha 300 de volume inicial e misturou 200, sua concentração final, seu volume final vai ser, né, de 500 ml. Você tinha 300 ml de volume inicial e misturou 200 ml. Então, no final, você ficou, né, com 500 ml. Seu volume final vai ser 500 ml. Aqui eles estão somando tudo, multiplicado pela concentração final. 300 vezes 5 vai dar aí, né, 1.500, que vai ser a sua multiplicação, igual a 500 multiplicado pela concentração final. Então, esses 1.500, você vai jogar lá para o outro lado. Se ele está aqui multiplicando, ele vai para lá dividindo. Então, nós vamos ficar com 1.500 dividido por 500, igual a concentração final. Você vai dividir esses 1.500 por 500, que vai dar aí, né, na sua concentração final, 3 gramas por litro. Ao diluir 100 ml de solução de concentração, igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 250 ml, a nova concentração será. Então, você já tem aqui, né, a sua solução inicial, que foi 100 ml, sua concentração inicial foi 15 gramas por litro e seu volume final foi 250 ml. Então, qual vai ser a sua concentração final? Você vai aí, né, fazer as continhas para que você descubra o valor dessa concentração final. Então, 100 vezes 15 vai ser igual a 200, 100 vezes 15 vai ser igual a 500, igual a 250 multiplicado por concentração final. Esses 500 você vai jogar lá para o outro lado, então vai ficar 500 dividido por 250 igual a concentração final. E aqui você vai obter, né, o valor de 2 gramas por litro, igual a sua concentração final.
diluindo-se 1.000 miligramas de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml. Qual será a nova concentração? Então, você vai ter, né, o volume inicial, que é o valor aí de 1.000 ml, e a sua concentração, né, inicial é de 15 gramas por litro. O volume final foi de 150 ml. E você quer saber, né, qual vai ser a sua concentração final. Então, é só você fazer aí as contas. Você vai multiplicar 1.000 por 15, você vai obter aí, né, o valor de 15.000 igual a 150 multiplicado pela concentração final. Esses 15.000 você vai jogar lá para o outro lado. Então, você vai obter aí, né, 15.000 dividido por 150, vai fazer a sua continha, vai dividir, e você vai obter aí, né, o valor de 100 gramas por litro, que vai ser aí o valor da sua concentração final. Qual volume de água deveremos adicionar a 50 ml de solução NaCl de concentração 40 gramas por litro, tal que a concentração diminua para 5,0 gramas por litro? Aqui eles querem saber novamente sobre o volume. Eles não estão te dando o valor do volume final. Você tem que fazer as contas para você descobrir qual o valor, o volume final ali, né? Para que a sua concentração diminua para 5,0 gramas por litro. Então, de início, você vai ter 50 ml de volume inicial. Você tem 50 ml, coloca ele aí na sua tabelinha, multiplica ele pela concentração inicial, que foi 40 gramas por litro. O volume final você ainda não sabe, mas você já sabe que a concentração final, né, ela foi 5,0 gramas por litro. Então, você vai, né, só seguir as continhas que elas vão te levar até o volume final. 50 vezes 40 vai dar aí, né, 2.000, igual ao volume final, multiplicado por 5,0. Esses 2.000 está aqui multiplicando, vai passar para lá dividindo. Você vai ficar com 2.000 dividido por 5,0 igual ao volume final. E aqui na nossa divisão, né, de 2.000 sobre 5,0, nós vamos obter 400 ml, que vai ser o nosso volume final. Então, para que a sua concentração diminua para 5 gramas por litro, você tem que adicionar aí, né, 400 ml a 50 ml de solução NaCl. É isso aí que a questão está te perguntando. Que volume de água deve ser adicionado a 400 ml de solução de concentração igual a 5,0 gramas por litro, a fim de que sua concentração fique igual a 2,0 gramas por litro. É até uma questão parecida com a anterior, que a gente acabou de fazer, né? Que volume de água? Então, quer saber de novo, né? Qual o volume final? Inicialmente, você tem aí, né, 400 miligramas, então esse é o seu volume inicial, já coloca aí na sua tabela. Sua concentração inicial é de 5. Na sua tabela também. Seu volume final você ainda não sabe qual é, você tem que descobrir. E a sua concentração final, né, é de 2,0. Então, você vai aí, né, resolver a questão para que você encontre, né, o volume final e saiba, né, quanto que você deve adicionar aí, né, a esses 400 ml de solução. Então, você vai multiplicar aí, né, 400 por 5,0, que vai dar 2.000, igual ao volume final multiplicado por 2,0.
Se o 2.000 está aqui multiplicando, ele vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 2.000 dividido por 2,0 igual ao seu volume final. Você vai fazer essa continha aí, né? 2.000 dividido por 2,0 e você vai obter aí, né, o valor de 1.000 ml, que vai ser o seu volume final. Então, aí, né, você deve adicionar 1.000 ml a 400 ml de solução, é igual a 5,0 gramas por litro, para que essa sua concentração fique igual a 2,0 gramas por litro. É isso aí que a questão está te perguntando. Então, o volume de água que deve ser adicionado é de 1.000 litros, 1.000 ml. Ocorre a diluição de 500 ml de uma solução aquosa de KBr, de concentração 100 mols por litro. Em seguida, adicionou-se água suficiente para atingir o volume final de 2.500 ml. A concentração da solução resultante em mol por litros é. Então, aqui novamente voltamos procurando, né, qual a concentração final. Então, vamos lá no nosso volume inicial, nós temos 500 ml, já coloca ele aí na sua fórmula, 500 ml, multiplicado por 100, que é a sua concentração inicial, seu volume final foi de 2.500 ml, e você não sabe qual foi a sua concentração final. Para você descobrir qual foi a sua concentração final, é só, né, você resolver aí as continhas que você vai conseguir achar. Então, você vai fazer aí, né, 500 multiplicados por 100, vai dar aí 50.000, igual a 2.500 multiplicados pela concentração final. 500.000 está aqui, né? 50.000 está aqui dividido, multiplicando, vai passar para lá dividindo. Então, vai ficar 50.000 dividido por 2.500 igual a sua concentração final. Você vai fazer aí a sua conta. 50.000 dividido por 2.500 vai dar aí, né, 20 mols por litro, que vai ser igual à sua concentração final. Então, aí, respondendo a questão, a concentração da solução resultante vai ser de 20 mols por litro. Que volume de água devemos adicionar a 100 ml de solução de 2 decímetros cúbicos para torná-la a 0,5 dm cúbicos? Você sabe, né, que decímetros cúbicos é igual a litros. Então, nós temos 2 litros e queremos ir, né, para 0,5 dm cúbicos, né, da 0,5 litros. Então, vamos lá. 100 é o nosso volume inicial, 100 ml. Nossa concentração inicial vai ser 2 decímetros cúbicos. Nosso volume final ainda não sabemos, queremos saber que volume devemos adicionar, né? E a nossa concentração final vai ser de 0,5. Vamos fazer a continha para que a gente consiga descobrir o volume de água. Você vai apenas aí multiplicar 100 vezes 2, vai dar 200, igual ao volume final multiplicado por 0,5. Esses 200 vai passar para lá dividindo, então vai ficar 200 dividido por 0,5, igual ao volume final. O resultado dessa questão aí, né, dessa continha, vai determinar para você qual o valor do seu volume final. E o seu volume final vai ser aí, né, 400 ml, igual ao volume final. Então, para você tornar, né, mudar nessa solução de 2 dm cúbico para 0,5 dm cúbicos, você vai ter que adicionar a 100 ml, né, 400 ml, que é o seu volume final. Última questãozinha aqui para a gente. Na diluição de uma solução, podemos afirmar que a massa do solvente permanece inalterada, a massa do soluto permanece inalterada, o volume da solução permanece inalterado, a molaridade da solução permanece inalterada, a molaridade da solução permanece inalterada. Repetiu aí a questão D e E. Então, você sabe, né, que o solvente pode mudar, o soluto, a solução, né, ela pode mudar, o volume da solução, e a molaridade da solução ela também pode mudar. A única coisa que não vai mudar nunca é a massa do soluto.
a massa do soluto ela permanece inalterada, permanece intacta. Aquela historinha lá, né, do nosso pó de café. 40 gramas só de pó de café, você diluiu ali, né, 1 litro de água, então você teve uma solução, né, que resultou no pó de café, no seu café, né, seu líquido, e você achou aquele café forte, então você vai adicionar mais água, mas você não vai mexer ali no soluto, você não vai mexer no pó de café. Então, vai mudar o solvente, vai mudar a solução, o volume, mas não vai mudar ali, né, a massa do soluto. Então, a questão certa aqui, né, é o gabarito da letra B. A massa do soluto permanece inalterada na nossa diluição. Finalizando por aqui, graças a Deus, que até eu estou ficando doida com essas contas, imagino vocês. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no WhatsApp. Se vocês estiverem fazendo as continhas ainda, que eu respondo, vou dando uma atenção ali para vocês. Vou refazendo as contas juntos com vocês e explicando aí quantas mais vezes forem necessárias até que vocês consigam, né, entender. Não precisa ficar desesperado, porque vamos torcer para que não venha no edital da nossa prova, né, cobrando essa questão aí de molaridade, diluição e concentração comum, mas se vier, né, você já vai estar preparado e preparada para acertar essa questão na prova. Então, vamos continuar estudando e até a próxima, galera. Valeu!